Olá, tudo bem? Conforme nós combinamos, estamos aqui para responder as perguntas que foram feitas na segunda Masterclass, no dia 28 de janeiro, cujo tema era Mentoring Profissional, o mercado para mentores. Então, vamos às perguntas. A primeira pergunta foi o Altair quem fez, ali no chat do YouTube, e diz assim: como fazer uma mentoria para o empreendedor? Direcionamos para as competências do líder ou para as áreas do negócio? Quem vai responder primeiro? Começa contigo, Marcos, e depois a gente, vai lá, se alguém eu quiser começo, contribuir. depois vocês me ajudam nessa linha de raciocínio aí. Bom, primeiro, parabéns aí, Altair, pela pergunta. Eu achei... A pergunta é uma pergunta que, sim, que tem uma importância na hora de fazer uma mentoria de empreendedorismo, de negócio, né? E sim, as duas questões são importantes, tanto as competências de um líder quanto os direcionamentos do negócio, as áreas do negócio. Eu entendo assim, bom, se essa mentoria, ela ainda, esse empreendedor, esse mentorado ainda não tem um negócio, nós vamos começar analisando as características dele. Por quê? Porque isso vai influenciar na escolha. Eu posso, enquanto mentor, apoiá-lo. Então, eu posso fazer um trabalho inicial da gente identificar essas características e associar as oportunidades a essas características. Toda sorte nem sempre é assim. Ou o empreendedor vem buscar uma mentoria já com uma ideia de negócio, e aí você vai precisar ajudá-lo a estruturar essa ideia, ou ainda ele já tem a empresa montada e a mentoria é para alavancar esse negócio ou ainda para fazer um redesenho dessa oportunidade. E aí o foco é na oportunidade. Dá para trabalhar as duas coisas? Dá, mas nós precisamos pensar que a gente precisa ter um ciclo curto e, às vezes, quando eu quero trabalhar tudo, eu perco o foco. Então, se eu tenho a oportunidade e a dor do meu mentorado, né? Que isso é importante, entendeu? O que ele veio buscar? A dor dele é a de conseguir alavancar a empresa. Eu focaria a maior parte do desenvolvimento no olhar para o negócio e, eventualmente, eu percebendo que alguma questão pessoal está atrapalhando a solução do problema, apontaria e trabalharia isso como adjacente, como acessório, mas não como principal. Diferente de eu quero fazer uma transição de carreira executiva e agora estou querendo ir para a carreira empreendedora e não tenho a menor ideia do que fazer. Bom, daí eu começaria esse trabalho vendo, por exemplo, qual é a experiência dele, entendendo quais são as características pessoais, aonde ele se sente mais à vontade dentro da área da organização, se é um cara mais voltado para o comercial, é mais voltado para o técnico, qual é a rede de relacionamentos, veja, o estudo dessa pessoa vai me ajudar a determinar a oportunidade, então eu começaria pelo empreendedor. Espero que tenha respondido. Eu complementaria, assim, dizendo, tu até fala bastante sobre isso, né, Marcos? A gente já discutiu muito esse tema, que normalmente a empresa é do tamanho das limitações do empreendedor, né? Então, obviamente, se em geral, né, esse tipo de demanda, porque a empresa está passando por um momento que ela precisa mudar, né, ou ela crescer, ou ela mudar para sobreviver, enfim, né, em geral são esses os momentos que as pessoas mais buscam ajuda, né? E aí, certamente, a gente vai ter áreas de negócio que precisam ser desenvolvidas, e se o negócio é pequeno, às vezes depende de competências do empreendedor para que o negócio se desenvolva naquela área, né? Mas também limitações que o empreendedor tenha, né? E que impedem, né? Aspectos relacionados à liderança, delegação, né? Cobrança de resultados, persistência, enfim, tem várias coisas, né? Acho que... Mas... como disse o Marcos, né, o importante é a gente não querer fazer tudo na mesma hora, né? A metodologia que a gente desenvolveu na SBDC propõe que tu vai eleger um número pequeno, né, de aspectos para serem trabalhados, e aí tu trabalha aquilo no primeiro ciclo. E depois tu deixa alguma coisa para trabalhar num segundo ciclo, num terceiro ciclo, eventualmente, né? A gente não vai conseguir resolver todos os problemas de uma vez só. Por isso que a gente faz, né, a encomenda, quando tem um líder, né, e um liderado. Nesse caso, né, faz a encomenda com o próprio mentorado, né, ele é o líder de si mesmo,
mas faz a encomenda com ele e faz aquela jornada, né, do primeiro ciclo, termina o primeiro ciclo, avalia e eventualmente trabalha mais coisas no segundo ciclo. Não sei se a Petula quer completar alguma coisa. Acho que só reforçar uma coisa que a gente vem trabalhando muito, independente de qual a vertente, né, do processo de mentoria, é entender o objetivo, né, um pouco daquilo que o Marcos falou, né, qual é a dor, né, o que nós temos qual é o objetivo, o que precisa ser resolvido, qual é a dor. Então, o primeiro passo é entender qual é o objetivo, isso vai ajudar a definir qual foco que vai dar, né. Acho que essa é a premissa aí de qualquer processo de mentoria. Eu complementaria também que são métodos diferentes, né? Quando eu estou focando numa mentoria de alavancagem do negócio e a premissa é identificar quais são as oportunidades e ameaças que tem esse negócio e de que forma que eu posso construir, o olhar para o empreendedor, ele é complementar por natureza, porque eu começo discutindo, vamos dar uma olhada na tua área comercial, vamos dar uma olhada nas tuas diretrizes estratégicas, vamos dar uma olhada nas tuas finanças, vamos dar uma olhada como é que está o teu marketing digital. Tu acaba fazendo uma navegação pelos problemas da organização e, a partir disso, começa a identificar que existem lacunas da competência do empreendedor, diferente de um desenvolvimento de competências, onde você inicia o processo diagnosticando a pessoa e trabalhando a pessoa, né? E que essa pessoa, então, por exemplo, eu tenho uma dificuldade com visão estratégica, eu vou trabalhar a visão estratégica dele. E isso, por consequência, vai repercutir na dimensão do negócio. Eu tenho uma dificuldade com delegação, com condução de equipe, eu acabo tendo um viés muito técnico e acabo que me volto para as questões técnicas da minha empresa e tenho dificuldade com pessoas. Bom, então vamos trabalhar isso, essa é a demanda dele, isso é que vai ser desenvolvida e, por consequência, vai respingar nas questões do negócio. Mas são metodologias distintas, porque uma metodologia de mentoria de negócios, ela tem um ciclo e um processo, um roteiro de sessão bem distinto da mentoria de desenvolvimento de competência. Por isso que eu digo, quando eu quero juntar as duas coisas, talvez eu faça um saco de gato, aí uma mistura tão grande que eu fico com dificuldade de ter resultado eficaz nos dois processos. Porque mentoria não é só uma conversa, né? Às vezes as pessoas se enganam. Não, eu posso conversar sobre tudo ali, porque eu tenho experiência sobre tudo, mas a gente precisa entender que eu tenho um início, um meio e um fim, e um antes e um depois, ou seja, eu tenho um objetivo e que eu preciso ter uma entrega ao final, e que se esse objetivo não está muito claro, eu não consigo ter esse processo. E se eu utilizo um objetivo, eu vou utilizar uma linha de atuação para esse objetivo. Estávamos falando isso hoje para um cliente, né? Ele estava pensando em dois tipos de mentoria. Mentoria organizacional, mas dois tipos. Uma, as pessoas entregando um projeto ao final, e a outra, desenvolvendo as competências. E ele pergunta, dá para fazer uma coisa valer as duas? Não, são distintas. Uma é eu pegar as lideranças das áreas e vocês vão pensar projetos, vão apresentar projetos, uma vez validado, vocês vão ter um mentor para entregar o projeto. Qual o enfoque? O projeto. Mas ele precisa também desenvolver visão estratégica, isso vai ser bom. Pode ser, mas o fato dele entregar um projeto pode não desenvolver a capacidade dele de enxergar estrategicamente. Eu vou entregar o projeto e pode ser que eu desenvolva ele. Agora, se tu me disser assim, eu quero desenvolver visão estratégica, ele até pode fazer um projeto, mas seguramente ele terá outros passos para desenvolver visão estratégica, além de entregar um projeto. Então, antes de eu escolher qual o caminho, eu preciso entender o que eu quero mais. Eu quero de verdade um projeto ou eu quero de verdade desenvolver a visão estratégica? Tá? O que é consequência e o que é causal? O fator causal aqui que eu quero mesmo é o projeto. Visão estratégica é acessório. Tá bem, então vamos trabalhar no projeto, ou vice-versa. Excelente, excelente. Podemos passar para a segunda pergunta? Segunda pergunta veio do Marcos Teixeira. Ele pergunta assim, tenho visto muitas divulgações de mentoria gratuita.
qual a visão de vocês sobre tendência e impacto desta prática para quem quer atuar com mentoria profissional? Eu acho que a mentoria gratuita sempre é estratégia para ofertar alguma coisa, ou até mesmo para apoiar, né, em algum momento. Nós mesmos aqui na SBDC, quando entrou a pandemia e se precisou trabalhar com home office, nós vimos como uma oportunidade da gente estar apoiando nossos clientes ou possíveis clientes, oferecendo um modelo que a gente chamou de Fast Mentoring, que foi um modelo de mentoria mais enxuta para ajudar nessa transição para home office. Foi legal, porque criamos uma aproximação com o cliente, experimentamos algumas coisas e também conseguimos aproveitar isso para, de fato, fazer uma contribuição social. Assim. Então, acho que vai ter espaço para as duas coisas. Pode, inclusive, a mentoria gratuita ser uma estratégia. Mas a mentoria gratuita não vai ocupar o espaço da mentoria paga, pelo contrário, acho que ela só gera mais espaço, né? Porque o que a gente está, por exemplo, propondo no nosso programa de mentoria é muito distinto do que qualquer mentoria paga enquanto processo, porque as coisas, uma mentoria como a gente oferece numa organização, por exemplo, ela é muito difícil você ofertar ela de forma gratuita, porque ela tem toda uma responsabilidade, um acompanhamento, uma metodologia, uma entrega, ou seja, ela exige, né, todo um envolvimento, uma carga horária, e as pessoas não vão conseguir fazer isso em volume de forma gratuita. Então, eu entendo que, por exemplo, eu tenho visto as empresas ofertando e pessoas físicas ofertando, mas ou estão ofertando coisas fracas ou estão ofertando coisas pocket, né? Uma versão reduzida daquilo que é o programa maior deles. Então, eu entendo isso, mas eu entendo a tua preocupação, mas eu vejo que a maior preocupação aqui não é se o gratuito vai competir com o pago, mas se o pago tem diferenciação do gratuito. Essa, para mim, é onde eu devo investir tempo. O que eu faço é igual ao que as pessoas fazem de graça? Cara, se é igual, estou ferrado. Daí eu não tenho como competir mesmo. Agora, o que eu faço é completamente distinto. O mercado que eu atuo é para pessoas que estão dispostas a investir um recurso para resolver de fato uma dor, e eu resolvo isso, eu consigo fazer uma entrega que ao final a pessoa diz assim, eu paguei caro, mas valeu a pena. Ela seguramente vai pagar. O que eu tenho visto, e aí poderia ser inclusive um indicador, os nossos valores não têm baixado, pelo contrário, a gente tem conseguido ter um incremento significativo, porque o volume vai aumentando e a gente vai podendo melhorar o valor da nossa hora e o valor dos programas. Então, se o fato de ter de graça interferisse no resultado, nós teríamos que estar fazendo o processo inverso, nós teríamos que estar vendendo cada vez mais barato os nossos programas. O próprio, Marcos, o próprio programa que a gente está lançando agora de formação de mentoria aberta, a primeira turma teve um valor, a segunda turma já é mais cara que a primeira, e nós estamos programando que as próximas turmas só vai aumentar. E tu sabe disso porque, Marcos, tu teve inscrito nas masterclass, tu acompanhou o preço da primeira turma, a gente chegou até a conversar. Então, tu pode validar isso, que o preço da segunda aumentou. O que significa isso? Que o mercado responde, é a lei da oferta e demanda. Nós não conseguiríamos fazer isso se o que tu está trazendo aí fosse verdade, se a mentoria gratuita, de fato, estivesse atrapalhando, porque também tem muito workshop e muita masterclass gratuita sendo oferecida, inclusive a nossa, né? Então, se isso fosse um termômetro, nós seguramente estaríamos envolvidos nisso. Muito bem. Vamos passar para a próxima pergunta. A pergunta diz assim, o Marcos tocou em um ponto bem crítico. Poucas pessoas compram o talvez. Isso é resultado de uma cultura do imediatismo?
Essa é para ti, Marcos. Falou em ti na pergunta mesmo. Olha, não sei, eu acho que nós, não sei se tem uma cultura de imediatismo, mas essa cultura de imediatismo ela existe desde sempre. As pessoas querem respostas fáceis e didáticas e que eu consiga transformar a minha vida com um pequeno esforço. Isso acontece quando a pessoa vai fazer uma dieta, ela quer a dieta de 7 dias. Quando ela vai aprender inglês, ela quer aprender inglês em um mês. Quando ela vai começar uma transição de carreira, ela quer uma metodologia fácil. E não pode ser negligenciado, porque nós mesmos aqui na SBDC precisamos criar algo que, em uma formação, as pessoas saiam daqui com condições de transformar a sua realidade. Então, bom, isso é o que o mercado pede de modo geral. Agora, a pergunta ali tem a ver, bom, essa cultura de imediatismo, por isso que eu tenho que ter uma entrega? Não, é porque não é mais possível ficar planejando muito tempo. O que mudou foi a velocidade da mudança. A mudança sempre ocorreu, a gente sempre precisou se preparar para a mudança, só que antigamente a gente, eu e qualquer uma das pessoas que queriam se preparar para a mudança faziam um planejamento. E agora eu faço um planejamento, mas eu preciso fazer um planejamento de um ciclo curto. Veja que a próprio planejamento de carreira, ele antes falava das fases da carreira, e aí tinha a fase inicial do crescimento, a fase da maturidade, que é da manutenção, depois a fase da reciclagem, e depois como é que eu faço para trabalhar o declínio. Hoje, a gente não olha mais, e aí um programa de orientação de carreira olhava todas as fases, a pessoa estava no início, ela ia até o fim, planejando os próximos 20 anos de carreira, ou pelo menos lá os próximos 10 anos de carreira. Hoje é um absurdo pensar que alguém vai planejar 10 anos de carreira, porque não sabe nem que profissões vão existir, quais serão as demandas de mercado. Então, a gente, dentro disso, surgiu o que é chamado hoje de Life Design, e uma das premissas do Life Design é que se planeja ciclos curtos, de 3 anos, né, de 2 anos, ou seja, é o meu próximo estágio, é a minha próxima promoção, é meu próximo passo. Por quê? Porque eu logo, imediatamente, preciso entrar em ação, e entrando em ação, gerar esse novo ciclo. Então, primeiro, esse aspecto. Acho que a gente tem uma competência que é incluso aí, que é a da adaptabilidade, e ela exige que a gente esteja preparado para mudanças contínuas. O outro aspecto é que essa ideia de life coach, né, foi vendida, eu vou planejar a vida da pessoa, e aí eu vou olhar o propósito dele. É muito legal, mas no final eu tenho uma pessoa que pega aquele papel e não consegue converter aquilo em realidade. E o mercado começou a se saturar disso. Eu vou lá, eu paguei uma grana significativa, eu tive discussões que foram muito interessantes, mas de prática eu saí com um pedaço de papel e com uma intenção. E ao longo do meu dia a dia, eu não consegui implementar aquela intenção, e fiquei com a sensação de que joguei dinheiro fora. Eu vi muitas pessoas falando disso. Eu planejei a minha vida para 10 anos, eu sei todos os meus propósitos, mas eu não estou conseguindo desenhar esse caminho. E cada vez mais, então, o público está exigindo o quê? Ele quer saber o que ele vai receber de concreto, né? Se a gente falar aqui da formação de mentoria, é a mesma coisa, né? É como se a pessoa fizesse a formação e ao final a gente dissesse: legal, agora você tem um certificado para poder planejar o seu programa de mentoria para os próximos 10 anos, você virar mentor. Você, não, peraí, você está brincando comigo, né? Eu quero saber como é que eu faço para virar mentor agora. Eu não quero pensar meus próximos 10 anos. Ou seja, as pessoas não estão mais querendo algo para planejar eternamente. Então, ela precisa saber que, ao final, ela tem condição, no dia seguinte, receber um cliente e começar esse processo. Terão outras coisas que vão ser necessárias? Tem que entender de marketing digital, tem que estruturar meu negócio, preciso fazer uma alavancagem, mas a parte que eu já comprei, eu já recebi. Essa eu já eliminei, agora eu preciso ir para a próxima. Eu entendo que é nesse aspecto que a mentoria precisa ser mensurável, assim como a formação precisa ser tangível. A pessoa precisa sair dali e saber, eu comprei isso, é isso que eu recebi. Eu comprei uma mentoria com esse objetivo, é esse o objetivo que eu atingi. Então, vamos passar para a próxima pergunta.
A próxima pergunta diz assim: um mito que tenho percebido ao conversar com algumas pessoas é que pensam que mentoria é apenas para resolver problemas de longo prazo. Quais as sugestões para desconstruir esse mito? Acho que essa pergunta está relacionada com a anterior, né? Com a questão do resultado de curto prazo e do imediatismo, né? Vai lá, Marcos, tu que é o homem que responde. Não, eu só faço as perguntas. Eu concordo contigo, já foi respondido, né? O Marcos, eu penso que isso é um pouco consequência do que foi o life coaching, como eu vinha falando. O life coaching, de uma certa forma, não é o life coaching em si, mas a forma com que as pessoas que ainda não estavam prontas vendiam o life coaching, porque é sempre melhor vender planejamento do que vender resultado, é sempre mais fácil, né? O papel, ele aceita tudo. E aí tem um estigma de que quando você vai fazer mentoria, a pessoa vai planejar o life mentoring, né? Mudou só o nome. Eu vou fazer um planejamento da minha vida com um mentor que já teve experiência fazendo esse planejamento. Eu gosto mais, e aí uma questão muito da SBDC, a SBDC sempre se posicionou com entregáveis, e cada vez mais com capacidade de mensurar os entregáveis. Tem que ter antes e tem que ter depois. E por que a gente escolheu se posicionar desse jeito, né? A gente escolheu se posicionar desse jeito porque nós vimos nas organizações essa necessidade. O RH, por exemplo, cada vez mais que ele investe numa capacitação, ao final ele precisa mostrar o antes e o depois dessa capacitação, porque senão vão perguntar, tá, mas o que mudou aqui? E, inclusive, a gente tem algumas experiências bem interessantes, porque nós já vemos, desde 2014, a gente já mede, né, o antes e o depois, com indicadores que são consistentes para mostrar desenvolvimento de competência. Mas a pergunta mudou, inclusive, para nós. Tá bem, ele desenvolveu a competência, mas ele melhorou a entrega dele lá no final da ponta. O fato dele ser um líder melhor, ele está gerando um custo menor, ele está gerando mais produtividade, ele está entregando melhor as demandas da área dele, ele é mais protagonista, e se é isso, é verdade, ele subiu no Nine Box, ele mudou de caixa, esse cara ganhou a promoção, ele entrou para o pool de talentos que ele não era, ou seja, as perguntas começaram cada vez mais dentro das empresas a mudarem, porque elas pensam, bom, se de fato eu tenho uma melhoria, essa melhoria ela precisa ser representada ao fim e ao cabo na última linha, não tem como a gente ficar falando de meio. E eu entendo que, eu sei que o ambiente organizacional é um ambiente próprio, né? E também nem todos querem navegar nesse ambiente, até porque é um ambiente que tem uma complexidade para assentar, principalmente quando está se falando de médias e grandes empresas. Mas se eu estiver trabalhando carreira da mesma forma, né? Vou pensar se eu estou fazendo uma mentoria de carreira, chegou o ponto em que eu preciso ter entregáveis. Nós desenvolvemos uma metodologia de mentoria de carreira que trabalha com 7 bases de uma carreira sustentável. E aí, quando eu falo de 7 bases de uma carreira sustentável, pode levar a pessoa a imaginar que uma carreira sustentável, então eu vou ajudar ele a pensar no futuro. Não, eu vou ajudar ele a fazer o presente. E aí ele precisa ter indicador em cada uma dessas bases no presente, passar por um programa e, ao final, ter novos indicadores e referente à base. E aí ele consegue, embora isso vai repercutir na sustentabilidade, na manutenção da empregabilidade, nas promoções que ele vai ter e nas transições de carreira de modo geral, ele já ao final do programa ele enxerga os ganhos que ele teve. Não foram trabalhos que serão realizados pós processo de mentoria de carreira. É algo que é realizado no durante e que vai repercutir também no depois. Mas é importante dizer isso, algumas pessoas que passam por esse tipo de programa conseguem promoções, conseguem movimentações durante o processo. Por quê? Porque a implementação é durante o processo. Eu tive um caso de mentoria agora, esse ano, ou, aliás, ano passado, né? Já estamos em 2021, sim, em que com 4 encontros a pessoa virou diretor da empresa. E não é claro que ele não virou diretor com 4 encontros.
Ele já era um talento, ele já estava no radar, mas tinha alguns entraves. E aí, quando a gente conseguiu identificar e fazer os movimentos para que isso pudesse ser minimizado, os movimentos hoje, entre uma sessão e outra, eu costumo dizer, nós nem planejamos as coisas até o final do programa, é o que você vai fazer entre hoje e o nosso próximo encontro. Esse é o homework. Então, quando a gente começou a planejar entre hoje e o nosso próximo encontro, foram 4 meses em que ele teve muita coisa para fazer. E aí isso acabou destravando as questões que estavam impedindo a promoção. Apareceu uma oportunidade, é óbvio que aqui teve um pouco também de oportunidade associada a estar preparado, e ele estava pronto e foi a bola da vez, ou seja, conseguiu, no meio do processo, fazer esse movimento. Então, eu não acredito que ainda existe esse mito da entrega do longo prazo. Eu acho que o que existe é um estigma de que coaching, life coaching é de longo prazo. Mas se você conversar com as pessoas, o que de fato o mercado, pessoa física e jurídica, quer é eu conseguir resolver um problema que é latente. Tá? Eu tive a oportunidade lá quando eu trabalhava a transição de carreira em fontes alternativas de renda, eu atendi umas 200 pessoas, foram uns 200 programas de coaching, né? Coaching era uma espécie de coaching, discussões para transição de carreira, e eu tive lá, dessas 200 pessoas, talvez umas 3 que de fato queriam pensar o futuro. O que as pessoas queriam era resolver um problema do presente. E ainda mais, talvez umas dessas 200, umas 5 tinham se preparado para isso. Tinham assim pensado, eu guardei um dinheiro, eu já estava olhando algum tipo de formação que eu preciso fazer, ou seja, já estão caminhando nesse sentido. Normalmente o que acontece é a pessoa perdeu o trabalho, não está conseguindo recolocação, e ela pensa, o que eu vou fazer para lidar com o meu problema? E aí ela arranja lá uma mentoria para ajudar a pensar na recolocação, ou quando ela não vê a empregabilidade, uma mentoria para ajudar a pensar o negócio, que é uma dor latente. Então, acho que eu iria por esse caminho, assim, é o que me ocorre. Eu faria uma consideração adicional a isso, Marcos, que é assim, a gente tem uma série de movimentos, né, que estão além disso que a gente está falando aqui. Né? Assim, no ambiente organizacional, né, nas grandes empresas, os gestores das empresas são cobrados trimestralmente lá no mercado de ações, né? Porque tem por trás um investidor, né? Vamos pensar um poupador, né? A nossa poupança da nossa aposentadoria está lá no mercado de ações, alguém está administrando esse recurso e está vendo a cada trimestre se as empresas estão dando resultado. Então, é normal que essa cobrança que é feita da empresa a cada trimestre seja transferida para as pessoas, e isso faça parte da vida delas. Tá, mas o mercado de ações não foi inventado ontem, ele já foi inventado há muito tempo, né? Nós temos quase 100 anos de mercado de ações, ou mais de 100 anos de mercado de ações, pelo menos nos Estados Unidos, né? Porque a bolsa já quebrou lá em 20 e poucos, né? Então já tem mais de 100 anos, não sei quando começou. Mas o que a gente tem também é que a velocidade das mudanças antes era menor, hoje é muito maior. Então a capacidade de prever o futuro, né, é muito menor. Então, não adianta a gente planejar um horizonte de tempo muito longo, porque a nossa capacidade de prever cenários diferentes, né, diminuiu muito. Então, a gente precisa planejar com um prazo mais curto. É como se a gente estivesse andando numa estrada que tem mais neblina, né? Então, eu não consigo enxergar tanto para frente, eu preciso diminuir a velocidade, porque se eu for muito rápido, é muito fácil de eu errar, né? Não sei se eu fiz a metáfora muito adequada, mas pensaria mais ou menos assim. Então, eu estou tentando responder a pergunta anterior e essa aqui juntas, né? Então, eu acho que existe uma pressão por curto prazo, e eu acho que no passado, essas ferramentas, né, de carreira, de mentoria, tinham uma visão de mais longo prazo, porque a gente pensava em mais longo prazo, né? A gente pensava em 10 anos, em 20 anos. Eu lembro quando a gente entrevistava as pessoas para contratar, a gente perguntava, o que tu vai estar fazendo daqui a 10 anos, né? E a gente pensa, pô, se a pessoa não sabe onde é que vai estar daqui a 10 anos, né, como é que ela vai pensar numa carreira, tem que fazer essa reflexão.
hoje eu continuo tendo que pensar em 10 anos, mas eu preciso pensar na ação que eu vou fazer amanhã, que eu acho que é isso que tu estava tentando dizer, né? Que eu tenho que pensar no primeiro passo, no próximo passo. Não adianta eu ter muito claro onde eu vou estar daqui a 10 anos se eu não sei o que eu vou fazer daqui a um ano. E em um ano, né? Há um ano atrás, a gente sabia que tinha uma pandemia na China, mas a gente não fazia ideia, apesar de todos os sinais evidentes de que a gente tinha uma pandemia na China, de que ela chegaria aqui, nos impactaria da maneira como nos impactou e mudou a vida do mundo todo, né? E a gente estava com o sinal ali na nossa frente. Então, isso é uma demonstração de que a gente precisa ter, neste momento, um pensamento de mais curto prazo, e todas essas metodologias de reflexão precisam se ajustar para isso. Isso não significa que não se observe as tendências. Isso, exatamente. Claro que se observa, talvez mais do que antes. Isso. E contempla isso nos programas de mentoria, porque se eu consigo enxergar uma tendência em 3 anos, provavelmente eu estou enxergando uma onda que ainda não se formou, que é só o primeiro movimento dessa onda. Então, eu consigo agir antes e, de imediato, colher resultados disso. Isso serve para negócio e serve também para carreira. E eu queria finalizar dizendo que ainda bem que é assim, porque, embora pareça mais difícil fazer um programa de mentoria com entregáveis, e talvez seja mesmo, porque precisa de muito mais metodologia, não é só jogar conversa fora e a pessoa ficar impressionada com os insights que teve. Você precisa transformar aqueles insights em ação em resultado, e refletir sobre o que deu certo, o que deu errado, e repensar, então exige mais. Por outro lado, é mais valorizado uma vez que você tem uma entrega efetiva. E também seleciona o mercado, porque daí separa as pessoas que são retórica, ou seja, que tem um bom discurso e que conseguem promover reflexões, das pessoas que entregam resultado. E aí, se você, por exemplo, desenvolveu uma metodologia ou trabalha com uma metodologia que está focada em resultado, você consegue ter mais indicações, porque os casos que você vai fazendo vão gerando e as pessoas vão falando sobre isso, e logo o mercado reconhece esse talento. Legal, muito bem. Bom, a próxima pergunta é para Cássia. Cássia, está preparada para responder a pergunta? Aí vai. A pergunta é da Edilane. Ela pergunta assim: qual o tempo médio para conseguir construir a audiência que agregue valor? Cássia, contigo. Oi, Edilane, tudo bem? Obrigada pela pergunta. Essa é uma pergunta que eu gostaria muito de ter uma resposta objetiva, de trazer aqui uma pesquisa, um dado comprovado que me dissesse que em tanto tempo, tantas semanas ou meses, é possível construir uma audiência, conquistar tantos seguidores ou visualizações em determinada rede social. Mas, infelizmente, quem tentar me vender isso, nem vou acreditar de fórmulas, porque o algoritmo das redes sociais muda o tempo todo, dos mecanismos de busca, como o Google, o YouTube, e nós, como usuários e produtores de conteúdo, precisamos nos adaptar a esse algoritmo. Então, o quanto o nosso conteúdo vai ter de entrega, por exemplo, não é algo que está ao nosso alcance. Mas tem coisas que, sim, comprovadamente funcionam e nas quais eu acredito. E uma delas, assim, eu sempre bato nessa tecla, é ter um plano de comunicação que contemple uma persona muito bem definida, saber para quem está falando e que conteúdo vai interessar essa persona. Às vezes a pessoa segue o seu perfil porque ela quer receber tal conteúdo, mas aí a gente quer variar. Eu gostaria de falar também sobre tal e tal assunto. Acaba pulverizando. Talvez não é o que aquela audiência quer fazer. Ela pode estar buscando alguém que é referência, que é especialista nesse tema que lhe interessa naquele momento. Então, além da persona, é saber onde sua audiência está, não ficar apostando as fichas numa rede social que talvez essa pessoa nem utiliza ou não utiliza para isso. Depende também de se você já tem um trabalho de construção de imagem, uma construção de autoridade, reputação, por exemplo, um perfil profissional anterior,
ou se você vai começar o trabalho agora, construir, criar um perfil do zero para sua empresa, para sua marca. Aí eu acredito sim que leva muito mais tempo para ter essa autoridade, mas a chave é o conteúdo. Você vai trazer seguidores e pessoas interessadas em te conhecer mais, entregando conteúdos consistentes, entregando o que ela precisa. Outra questão é qual a sua disponibilidade de tempo e de recursos para fazer isso acontecer. É possível para você publicar todos os dias, produzir um conteúdo novo com bastante frequência? Ou você tem recursos para terceirizar esse processo de comunicação? Eu diria para começar pelo mais simples, o que está mais acessível para você fazer nesse momento. É gravar um vídeo? É fazer um story? É escrever um artigo? O que você se sente mais confortável para começar? E as redes sociais até mudaram muito a estética. A gente não exige mais, o público não exige mais uma super produção, um vídeo gravado com uma câmera profissional. É bom ter isso, ter um bom microfone, uma luz interessante? É, mas isso não pode ser um empecilho para que você comece a produzir conteúdo. Mas uma dica assim que eu diria que é a chave dentro disso que nós seguimos aqui na SBDC é: não dependa de redes sociais. Não dependa apenas de redes sociais. Porque uma rede social pode sair do ar. A gente tem vários exemplos aí de redes que deixaram de existir e você perde toda a audiência, você perde todos os conteúdos que foram produzidos. Então, é muito importante usar essa visibilidade das redes para atrair as pessoas, mas você tem que levar elas para outro lugar. Você tem que ter uma base de e-mails. Eu ainda acredito muito na base de e-mails, principalmente nesse meio corporativo, as pessoas ainda usam muito. Trazendo a nossa referência aqui da SBDC, hoje a gente tem uma base que é até maior que o número de seguidores em algumas redes sociais. E quando a gente faz um lançamento de curso, de evento, até mais de 50% das inscrições vem da nossa base de e-mails, porque são pessoas que estão muito mais aquecidas. Elas chegaram na SBDC por meio de um conteúdo, provavelmente, ou participaram de algum evento nosso, tiveram interesse em alguma coisa que a gente faz. Nós temos uma biblioteca no site, que a gente implantou, acho que ano passado, para centralizar todos os nossos conteúdos, e-books, vídeos, playlists, ferramentas, e isso tem gerado muito lead. Às vezes a gente está dormindo e acorda lá com um monte de e-mails de pessoas que baixaram os nossos materiais, que entraram na nossa base. E tem ferramentas gratuitas até para você fazer a gestão disso, para criar as páginas de conversão, para criar segmentações de e-mails, fazer disparos de e-mail, como o MailChimp. Tem vários recursos gratuitos e outras com um valor razoável. Leadlovers, RD Station, tem planos que talvez não seja um investimento tão barato para quem está começando na consultoria, mas eles se pagam quando você vai fazer um lançamento, por exemplo, ou vai apostar, vai começar a vender, porque é muito mais barato você fazer um disparo para as pessoas que já estão na sua base do que ficar investindo em anúncios, tentando acertar o público nas redes sociais, por exemplo, e dependendo da entrega do Facebook, dependendo que o Facebook te traga as pessoas certas, ou que o Instagram, o YouTube e várias outras. Eu acho que tem estratégias que aceleram muito esse processo. Se você tiver um bom recurso, pode fazer um grande plano de lançamento. Estou me lançando no mercado, ou vou lançar um produto, uma consultoria, e vou investir em mídia paga. Acho que a mídia paga acelera muito esse processo, mas não é necessariamente a melhor alternativa. E se você vai fazer mídia paga, é muito melhor trazer uma pessoa que já tem especialidade nisso, já tem conhecimento, do que ficar queimando recursos. E se você fizer uma grande campanha,
trouxer muitas pessoas para sua base ou muitos seguidores para o seu perfil, mas não tiver uma continuidade, não tiver ações para conquistar essa audiência e manter essas pessoas engajadas, o trabalho pode não ser eficaz também. Então, uma série de coisas, assim, espero ter trazido contribuições relevantes aí para responder a sua pergunta. Cássia, obrigado pela resposta. Tá bem. Marcos, e agora é para ti. 2 perguntas para a gente finalizar, né? São perguntas, tem que agradecer ao Altair e ao Alexandre que fizeram essas perguntas, porque elas interessam mais a nós, eu acho que elas interessam a audiência também, mas são para nós, né? A pergunta é assim: quando e que horas serão as aulas? Onde faço a inscrição? Vamos receber um certificado? Então, essa é contigo, Marcos, para finalizar. Por favor, fala um pouquinho da formação. Eu acho que eu vou falar um pouco da formação e depois tu pode falar um pouco do calendário, assim, né, de como é que as coisas vão acontecer. Nós criamos uma metodologia que ela é baseada nos 6 Ds da educação, né? 6 disciplinas da educação corporativa. E as 6 disciplinas da educação corporativa, elas têm dentro desse conceito, tem uma lógica que eles chamam de 70-20-10. Então, assim, o ideal de uma formação de adultos é que 70% do que ele aprenda seja da experiência prática, 20% seja de troca e 10% é o conteúdo que suporta todo o restante. E aí não estou falando de carga horária, estou falando de que ficou. E se a gente observar bem direitinho, isso faz todo sentido. Nós tivemos isso na prática. Nós tínhamos formação de mentoria in company, que aí era esse formato que a gente está oferecendo agora, e a gente tinha a formação de mentoria aberta. A formação de mentoria aberta eram 2 dias. E depois de algumas edições, nós resolvemos parar de fazer. Por quê? Porque o conteúdo era muito rico, mas as pessoas chegavam ao final com aquela sensação do mentor que fez planejamento. Ele saía dali com um certificado, com um monte de insight, mas na hora que ele ia implantar, ele dizia: tá, mas como é que eu faço para todas essas ideias serem consolidadas? E nós, então, mudamos isso. Hoje, a gente usa a mesma metodologia que a gente está implantando na Ambev, na Grandene, né, que implantou na L. Queiroz, que está implantando na CPFL, na Melnick, na Iven, em outras tantas. Sebrae de São Paulo, Grupo GPS, né? Tivemos uma experiência lá com mais de cento e poucas duplas no total. Então, foram mais de 1.000 duplas que nós já preparamos nesse formato. Pessoas, veja bem, que não conhecem nada de mentoria. Na sua maioria, talvez um ou outro conheça, mas eles são gerentes de uma área, coordenadores, diretores, engenheiros, muitos engenheiros, psicólogos, administradores, contadores, pessoas com ensino médio, sem formação superior, muitos com ensino médio, porque a gente pegou algumas empresas em que o nível de coordenação, a grande maioria tinha ensino médio, e eles optaram por fazer mentoria entre pares de coordenadores. Então, nós conseguimos implantar um programa onde essas pessoas, sem a menor experiência antecessora de formação de competências ou de desenvolvimento comportamental ou ainda de educação corporativa, aplicaram um programa de mentoria com um resultado mensurável. E aí, o que a gente fez? A gente transpôs isso para esse método. E como isso é feito? Isso é feito de uma forma bem lógica e simples, né? Simples de entender. Nós fizemos uma primeira formação pequena, ali de 2 a 4 horas, onde a pessoa recebe os princípios, os conceitos iniciais para entender qual é a lógica da mentoria, e preparamos ele para a primeira sessão. E ele vai lá e faz a primeira sessão. Tá, mas Marcos, faz aonde? Faz com o mentorado. Mas que mentorado? O mentorado real que a própria SBDC selecionou. Então, nós temos, ao mesmo tempo que oferecendo o programa de mentoria para a formação de mentores, nós estamos cobrando uma taxinha para ter mentorados reais que têm, de fato, uma encomenda real
e aí o mentor vai viver todo esse processo com o nosso acompanhamento. Então, a lógica do que a gente está oferecendo é isso, acho que é importante entender, porque ao final você viveu todo um programa de mentoria seu e ainda tem os 20% que é a troca dos outros programas de mentoria com os problemas. Ah, o meu mentorado não desistiu no meio do processo, mas teve um que desistiu. O que foi feito lá? Teve um mentor que saiu de férias no meio do processo. Como é que foi? Olha, o meu processo estava indo bem, mas teve um cara lá que não entregava o homework. O que foi feito? Então, todos os problemas de uma turma de mentoria vão ser trocados entre as pessoas, entre os participantes, e isso é um aprendizado muito rico. E, além disso, tem uma supervisão nossa, um acompanhamento. Então, Marcos, eu não estou conseguindo, meu mentorado está com essa dificuldade, o que eu faço? Aí eu ou a Petula vamos dar supervisão para que as pessoas consigam chegar ao final resolvendo o seu problema, porque a gente tem duas preocupações muito relevantes. O mentor tem que sair pronto e o mentorado tem que atingir o seu objetivo. Afinal de contas, embora ele tenha pago uma taxa, ele pagou pelo processo e tem expectativa do resultado, e é sim o nome da SBDC que está em jogo. Então, a gente está fazendo um negócio que é extremamente ousado, a gente só está fazendo porque a gente acredita e já tem muita experiência que a gente consegue, ao final, entregar resultado para o mentorado e para o mentor, e esta condição permite ao mentor, depois de passar pelo programa, rodar outros programas de mentoria, outros processos de mentoria, sem precisar fazer todo esse exercício de transposição da teoria para a prática, porque a prática ele já fez. Em resumo, é isso. Acho que era importante também falar o horário. Ao vivo, né? Cada um dos módulos. Então, a gente tem os módulos de formação que são no final da tarde, mas as aulas são gravadas e é disponibilizado numa biblioteca onde você pode ir lá assistir e depois esclarecer as dúvidas com a gente se precisar. E as sessões de mentoria você agenda naquele intervalo. Então, essa disponibilidade para a sessão você vai combinar com o mentorado, porque além das aulas, você tem de fato uma sessão para realizar entre cada aula e para poder trazer, inclusive, as dificuldades, os erros e acertos que você teve ao longo desse processo. Carlos. Sim, acrescentaria só alguns pequenos detalhes, né, além do que você já falou, que eu acho que foi muito rico que tu falasse, né? A gente tem o que a gente está chamando de um kick-off no dia 9 de fevereiro, então isso seria o início, né? Sempre às 17 horas, as aulas estão agendadas dos dias, conforme o calendário, das 17 às 19h30, então lá na landing page da aula tem todo o calendário disponível, a gente vai seguir aquele calendário, né? Tem todas as aulas marcadas com as datas e os horários, então tem aula dia 9, é só um kickoff. Como disse o Marcos, as aulas são ao vivo, mas serão gravadas e ficam disponíveis para assistir posteriormente pelos alunos, né? A gente cria um método lá para compartilhar esses conteúdos. E depois, então, a gente tem aulas que vão ajudar a fazer a preparação para a sessão 1. O mentor faz a primeira sessão, volta para uma aula onde eles vão trazer os resultados, né, os desafios que eles tiveram para implementar aquela sessão 1, e a gente vai discutir, né, como ajustar alguma coisa que eventualmente precisa ser ajustada e preparar para a sessão 2. E assim a gente vai fazendo ao longo de todo o curso, até fazermos um fechamento lá no final, né, depois que foi feito o encerramento do programa de mentoria individualmente, né, com cada um dos mentorados para os quais os mentores foram designados, né, assim que vai funcionar o programa. Então, acho que com isso a gente respondeu. Quando e que horas serão as aulas? Onde faço a inscrição, a gente vai disponibilizar junto para vocês, né? Vamos colocar aí no link, a Cássia vai botar, mas é materiais.sbdc.com.br/formação-de-mentores. Essa é a página de inscrição, ali tem todas as informações. E sim, né, os participantes receberão, ao final, um certificado da SBDC. Mas eu acho que mais importante do que o certificado que a SBDC vai fornecer é a nossa capacidade de oferecer suporte para vocês, né? A gente teve uma experiência com a primeira turma muito bacana e a gente provavelmente vai oferecer, né, um serviço de suporte para os alunos que queiram contratar alguma coisa, né, que possam ser suportados. A gente está colocando no ar aí algumas novidades, onde vocês vão poder continuar fazendo mentoria com o nosso apoio também. Daqui a pouco a gente vai ter novidades para divulgar para vocês.
Legal. Eu queria dizer que além da certificação de 45 horas, mais a certificação de 6 horas desse curso, que são as Masterclass, você ainda, se fizer um excelente trabalho com dedicação, vai ter ainda o aval do seu mentorado, que vai poder dar um depoimento para você sobre o processo de mentoria que você realizou. Ou seja, você acaba o curso já com alguém dizendo, olha, o meu mentor é bom, vale a pena, indico. Porque você tem uma mentoria real que vai ser acompanhada por nós e que, do que a gente tem visto e de toda a nossa experiência, a chance de você ter alguém que já vai sair dali satisfeito e indicando é bem alta. Sim, esse depoimento, né, positivo de um mentorado vale mais do que o certificado, porque é a prova, né, de que conseguiu aplicar alguma coisa com sucesso. Bem, pessoal, agradecemos aí a audiência de quem nos assistiu, né? Respondemos as perguntas que tinham sido propostas e eu queria, então, reforçar o convite para quem está assistindo, lembrar que no dia 3, quer dizer, no dia 4 de fevereiro, nós temos a terceira aula, desculpem a confusão, então, no dia 4 de fevereiro, quinta-feira, às 18 horas, nós temos a terceira Masterclass desse Mentoring, uma abordagem aplicada, que vai falar de RH, cuidados e desafios na implantação de um programa de mentoria organizacional. E nós trouxemos aí uma novidade, né, para quem vai nos acompanhar pelo YouTube, nós vamos ter provavelmente alguns relatos, né, de experiências de pessoal de RH das empresas que fizeram programas de mentoria com a gente, vão estar compartilhando as experiências deles e vocês vão poder conhecer, então, além da experiência do Marcos, da Pertula na implantação dos programas, nós vamos poder contar com alguns relatos desses executivos e executivas de RH que vão estar lá com a gente, tá? Esperamos vocês lá, muito obrigado, um abraço e uma boa semana para vocês. Um abraço para todos, até a próxima.